Se a gente for fazer as contas, desde a sua primeira banda adolescente, Dado e o Reino Animal em Brasília, os 12 anos com Legião Urbana, até o momento presente, a sua carreira solo, lá se vão 3 décadas de rock and roll. Tudo isso sem perder o frescor nem o gostinho da estreia. E é nesse calor da novidade que a gente reencontra com Dado Villa-Lobos, aqui no seu estúdio, o Rocket, onde nasceu o seu disco O Passo do Colapso, onde além das guitarras e das composições, ele também assume os vocais. Lhe acordar no feitiço de um sonho, dizendo uma verdade absoluta. Cuidado. Olá. Foi aqui que nasceu o disco? Foi aqui. Aqui é o meu lugar de trabalho, eu passo metade da minha vida aqui dentro. É onde se faz música, se pensa música, se pensa enfim, em todos os modos possíveis de música. E aqui você foi recebendo os amigos, foram nascendo as parcerias. Exatamente. Na verdade, o disco começou já há um tempo, eu já tinha alguns temas, já tinha trocado umas ideias com o Nenung, que é um grande parceiro, que escreve umas letras incríveis, que é o cantor, compositor dos Dharma Lovers, uma banda lá de Porto Alegre. Até que um dia, em começo de 2010, o Cassim me chamou para gravar no disco da Cristina Braga, essa grande arpista aqui do Rio de Janeiro, ela é incrível. E aí eu falei com ele, fui lá no Monaural e falei com ele, pô, Cassim, eu tô com uns temas aqui, cara, com umas músicas, mas não sei para que fazer, por quê, como. E na verdade pensando mesmo para quê, qual o motivo disso tudo, né, enfim. Na minha cabeça, o turbilhão que passava e continua meio que passando a música, enfim, a indústria da música, como se comunicar através da música, estava algo meio nebuloso para mim. E Cassim virou para mim e falou, cara, é o seguinte, vamos gravar. A gente grava tudo e tal, e depois você pensa nisso, por quê, para quê, como, tal e tal e tal, né? Aí foi super jóia. Aí o estúdio estava aqui locado para Vanessa da Mata, o que o Cassim estava produzindo, o penúltimo disco dela. E ela teve que ir era a Copa do Mundo, ela foi passar uma semana fora lá para tocar na África do Sul. E estava tudo montado, o som já meio tirado por ele e tal, pelo Duda Mello. E chamamos aí a rapaziada para fazer as bases e começar o trabalho. Foi assim, 5 dias sensacionais. E aí tem aquela dúvida, né? O colapso do quê? O que está em colapso? Tem um olhar otimista nesse colapso? Eu acho que sim. Na verdade, o colapso é justamente o final de um ciclo e a retomada de um novo ciclo, né? É o que eu vejo, né? Assim, que venha logo esse colapso, que termine logo isso aqui, para a gente começar de novo aqui uma nova história, né? Aí o processo foi seguindo ao longo de um ano e tal, com um monte de coisa acontecendo simultaneamente, né? Muitas participações assim de pessoas admiráveis que tiveram que ser construídas e tal. Vamos falar então delas, porque foram muitos encontros e acho que cada um rende uma história. Uhum. Tem um especial que é o escritor uruguaio Eduardo Galeano, que ele participa de uma faixa que é o Parto, recitando um poema dele em espanhol, né? Como é que surgiu esse convite, a ideia também de chamá-lo? É que, enfim, eu tenho um amigo uruguaio chamado Carlos Taran, a gente se conheceu há uns 5 anos já. E ele viu a ideia do disco nascendo, acontecendo, e ele falou, cara, você devia justamente dessa ideia da virada da página, depois de um colapso, enfim,
existe algo que vem à tona, que renasce, que se transforma e que ganha vida, digamos assim, uma nova vida, uma nova direção. Enfim, e o Uruguai é tipo Copacabana, todo mundo se conhece, né? Assim, o Eduardo Galeano, né? Tipo, Veias Abertas da América Latina, tipo, o clássico dos clássicos. E aí foi uma grande surpresa de realmente a coisa ter acontecido. Ele declamar, gravar, registrar em áudio o poema dele, que é justamente a história de um parto muito difícil no campo lá no Uruguai. E aí quando o Eduardo Galeano ele te grava esse poema dele e manda, você coloca a música depois? Como é que foi a ordem? Depois. Primeiro eu ouvi do que se tratava, né? E ele tem uma dicção e uma entonação incrível, né? Y al llegar a la manito, súbitamente la manito se cerró y le apretó el dedo con alma y vida. Entonces el médico pidió que le hirvieran agua y se arremangó la camisa. Quando ele viu o resultado, você deve ter mandado para ele, claro. Ah, sim, mandei. Ele tá lá, já tá tudo ok. Eu acho que ele adorou. Foi bom. De outras faixas do disco, eu fiquei curiosa para saber do seu encontro com a Malu Magalhães, que foi assim, casual, em um bar, um restaurante aqui no Rio de Janeiro. Depois vocês trocaram e-mails até ela vir gravar com você. Como é que foi? Não, porque o lance era o seguinte, essa música, Quando a Casa Cai, ela diz exatamente o que diz o título. A casa caiu, né? Tipo, quando a casa cai, nada a dizer, tarde demais, já foi ao fundo. Fala da relação de um casal. E aí eu pensei que, de repente, seria bacana ter uma voz feminina no segundo verso, para deixar claro que a história... E assim, é sempre bom, adoro menina cantando. E achei que cabia ali um dueto, com alguém falando sobre essa situação, quando a casa cai, né? E aí é isso, eu tava era entre o Natal e o Ano Novo de 2011, eu acho, né? Ali no Leblon, na Dias Ferreira, e a gente estava sentado com os amigos e tal, e passou ela e o Marcelo. Aí, opa, não sei o que, sentaram à mesa e tal, e aí trocamos e-mails e tal, e aí eu lembrei disso, falei, cara, ela seria perfeita, né? E ela é tão doce, tão, né, carinhosa, doce, ela tem uma certa fragilidade. E aí ela cantar Quando a Casa Cai, reconstruir algo mais forte e tranquilo, combinou muito bem. Aí, enfim, marcamos o dia da gravação e tava eu e ela só aqui, eu gravei a voz dela, achamos o tom tava fora para ela, tava muito alto ou muito baixo, achamos uma nota no meio que foi ótimo. Aí ela me lembra aquelas cantoras francesas, assim, do pop francês, e que foi... Que é uma voz suave, deliciosa, né? Muito... Ali. É isso. Não sei se é do vinho ou da vida quando fico assim. Como é que é pra você esse lugar do cantor? Hoje já é confortável? Como é que tá? Eu acho que nunca é confortável assim de cara, porque na verdade você, na hora que você está fazendo um disco, a música está aparecendo ali, você nunca ouviu aquela música antes. Enfim, você está deixando ela no formato definitivo e tal, né? Em que ela vai ser conhecida.
E ali são experimentações e você achar o tom certo e a interpretação certa. Acho que é esse o grande segredo, de você ter certeza de que você está ali na pegada certa. É isso. Mas é um lance intuitivo e que você acaba descobrindo lá dentro de você mesmo, sabe? Bom, ainda falando quase que um faixa-faixa do disco, eu fiquei curioso para saber do Fausto Fawcett, um disco chamado Passo do Colapso, teu Fausto Fawcett. Qual foi a sua ideia de convidar o cara? Não, o Fausto é assim, um parceiro de sempre, desde sempre. Eu estava outro dia no lançamento do disco, né, onde ele participou da faixa que ele canta, que é uma faixa dele e do Laufer, uma faixa que chama Overdose Coração, que fala de amores inquietos e tal. Mas eu estava naquele lugar que é aquela galeria ali onde é o Net Rio, na Siqueira Campos. E aí, quando a gente chegou lá para passar o som, o Laufer falou, cara, foi aqui que a gente se conheceu, que a gente fez em 92, 91, 92, aquele espetáculo Santa Clara Poltergeist. Aí eu fui ver o lugar, e era um lugar um pouco menor que isso daqui. Um inferninho. Em que tinha muita gente trabalhando, um lugar que cabia 40 pessoas, assim, de espectadores, mas... então foi isso, aí a gente foi lembrando a história de que eles estavam precisando de uma mesinha de som e um pouco de equipamento, e um amigo em comum, Luiz Zerbini, quem pintou esse quadro aí, me chamou para... me perguntou, pô, esses caras estão precisando de equipamento, tal e tal. Aí parece que eu falei, cara, não, eu tenho, mas só se eu empresto, só se eu entrar para a banda. E aí foi tudo certo, e foi das minhas melhores experiências, assim, tocando e de repente estar aqui no Rio e conhecendo pessoas novas, com outra linguagem, com outro jeito de pensar música, E aí foram esses caras, e o Laufer toca comigo até hoje, e o Fausto é tipo o parceiraço, que não é inseparável. Stop.